Entrega tudo nas mãos do Senhor. E é Ele quem vai dar a direção. Em nome do Senhor Jesus. E não importa o tamanho da dificuldade, né, do tamanho do problema. Mas é algo muito grande. O Senhor vai te direcionar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Quero convidar a evangelista Daniela, mais conhecida como Tia Dani, né? Que a gente fala evangelista Daniela, quem será ela, né? Tia Dani, que está com a responsabilidade dessa noite de trazer a palavra. O Senhor vai continuar falando comigo e com você. Amém. Eu quero te convidar, pastora Meires, pega o seu microfone, ore por ela. Vamos orar. Se coloque de pé, igreja. Eu não sei se você tem um costume, se você costuma fazer isso. Eu quero que, além de você abençoar a vida dela, a casa dela, a filha dela, o esposo dela, tudo que é dela, que você venha nessa noite fazer algo diferente. Assim me impulsiona o Espírito Santo de Deus. Que você venha orar ao Senhor, falar: Senhor, usa a vida dela para que ela venha falar ao meu espírito, que ela venha ser um canal de bênção através da palavra, e você vai ver o que o Senhor vai fazer nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai de glória, Pai de poder, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para louvar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa abençoar a vida da Tua serva agora, usando a boca dela, Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos trazendo a Tua palavra, Pai querido, uma palavra rema, uma palavra que vai nos edificar, uma palavra que vai nos curar, restaurar, uma palavra que vem de Ti, do Teu trono, Senhor. Abençoa a vida dela, Pai amado, que seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos agora, Pai amado. Guarda a vida dela, esteja, Senhor, no centro da vontade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós louvamos, Te agradecemos, porque vamos agora nos alimentar. Sairemos daqui hoje, Senhor, repletos da Tua presença, da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para recebermos, Senhor, a Tua palavra, o pão vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar. Hoje nós vamos bater um papo bem legal aqui. O Senhor tem muito a falar aos nossos corações. Ele falou bastante ao meu coração. Fui bastante impactada pelo que o Senhor me comunicou. E vocês também serão bastante impactados. Amém? Eu vou pedir para a igreja abrir a Bíblia em Mateus. Eu vou ler pela tela ali também. Mateus, capítulo 1. Do versículo 1 ao 25. Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 25. O título da mensagem de hoje é: Deus socorre os seus justos. Hoje nós vamos aprender através da vida de um homem chamado Simeão. Simeão tem muito a nos dizer através da sua conduta de homem justo e temente a Deus. Vamos começar por Mateus. Mateus capítulo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias.
Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Guardem essa frase, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Agora eu vou pedir para vocês abrirem em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém, até aqui. Cá, pode colocar a primeira foto. Eu falei para vocês gravarem. Por que eu comecei pela genealogia de Jesus? Toda genealogia, ela conta uma história de um povo. E a genealogia de Jesus conta a história do povo hebreu. A história do povo até chegar em Jesus. Quem foi gerando quem, de onde veio Cristo, até que Cristo foi gerado através do ventre de Maria pelo Espírito Santo.
existe um período chamado período do silêncio, ou período interbíblico, ou intertestamentário. Esse período, ele equivale ao último livro da Bíblia do Antigo Testamento até Mateus no Novo Testamento. Estudiosos dizem que esse período entre Malaquias, o livro de Malaquias, até o livro de Mateus, duraram 400 anos, mais de 400 anos. E nesses 400 anos, nenhum profeta foi levantado no meio do povo de Israel. Por isso que é chamado o silêncio de Deus. Vamos ler ali, período interbíblico ou intertestamentário. Período também chamado de anos do silêncio ou silêncio profético. Foram os mais de 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta, desde Malaquias até o nascimento de Jesus no livro de Mateus. O silêncio terminou com o anúncio do nascimento de Cristo e com João Batista, o qual preparou o caminho para o Messias. Messias quer dizer Redentor prometido por Deus. Então, esse foi o período do silêncio de Deus. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque Simeão está inserido em todo esse contexto. O povo de Israel, ele passou por muitos sofrimentos. Sofrimentos por causa da desobediência. Quando eles saíam da presença de Deus, começavam a se contaminar com outros deuses, começavam a desobedecer a Deus, eles se afastavam de Deus, das bênçãos de Deus e das promessas de Deus para a vida deles. Mas Deus sempre encontrava um justo no meio de uma geração corrompida. E o povo da comunidade hebraica, os hebreus, nesses 400 anos, eles foram espalhados e divididos. Muitos judeus haviam retornado do exílio, como nós lemos do exílio da Babilônia, e estavam adorando a Deus em Jerusalém. Outros haviam ficado lá na Pérsia, na Babilônia, e outros se estabeleceram no Egito e em outros locais. Então os judeus estavam espalhados. O povo de Israel perdeu a nação, eles não tinham uma nação. Olha que tristeza. Quando Deus chama Abraão, ele diz: de ti farei uma grande nação. E aquilo ficava na cabeça dos judeus. E agora nós estamos todos espalhados. Esse espalhamento dos judeus é chamado diáspora. Quando vocês lerem em algum lugar diáspora, quer dizer quando os judeus estavam espalhados em vários lugares. E os judeus ficavam pensando: meu Deus, cadê o povo? Cadê a nação? Onde estão as promessas de Deus? E Malaquias fala muito dos erros do povo de Israel. É o livro que Deus começa falando que Ele ama o povo de Israel. Ele ama, mas Ele não é correspondido com o amor que Ele dá para o povo. É Deus decepcionado com o povo. É Malaquias falando dos juízos que viriam ainda sobre o povo. Mas também há um livro de redenção, porque Malaquias, a partir do capítulo 3, ele fala que vai vir um profeta. E esse profeta, depois nós vamos ver, é João Batista. João Batista iria preparar o caminho para o Senhor. A mensagem de João Batista, antes de Jesus começar o seu ministério, era: arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa era a mensagem dele. Então, Malaquias fala de todos esses erros, mas também fala que vai vir um homem que vai preparar o caminho para o Senhor e que a luz do mundo vai aparecer. Aqueles judeus que estavam com essas coisas na cabeça, que estavam presos a toda essa situação em que a própria nação havia se colocado, aqueles judeus podiam estar com a sua esperança balançada. Os judeus estavam passando por um período de vale, por um período de disciplina do Senhor. E é duro, passar. Mas os judeus justos, Deus sempre, Ele olha para o seu remanescente, para aqueles que vão ser o remanescente fiel a Ele.
Assim como nos tempos de Noé, em que a geração estava totalmente corrompida, Deus olhava Noé e via nele um homem justo e piedoso. Assim Deus olhava também Simeão e via ele no meio de todo esse furdúncio. Ele via Simeão como um homem justo e temente a Deus. Pode passar para o próximo. Para vocês verem como Israel foi massacrado e pisado. Israel, ele passou por muitos impérios. Entrava um império, dominava o povo de Israel. Entrava outro império, dominava o povo de Israel. Pelo menos 4 impérios nesse período foram importantes. Começou pelo Império Assírio, mas esses últimos 4 foram os mais importantes. O Império Babilônico, o Medo-Persa, o Grego e o Romano, que foi dentro do Império Romano que Jesus se manifestou. Foi na época do Império Romano. E a história do Novo Testamento se inicia com os judeus sendo submetidos a uma potência estrangeira. Qual era a potência estrangeira? Roma. Eles estavam submetidos ao governo de Roma. Roma havia tomado Jerusalém e agora eles estavam embaixo do governo de Roma, sob o governo de Roma, dos romanos. Mas eles esperavam por uma salvação que ainda não havia chegado. E foi durante, como eu disse, o Império Romano que Jesus se manifestou. Vejam que maneira surpreendente Deus quebra o silêncio dos 400 anos. Que maneira surpreendente, mais linda. Sabe qual foi a maneira de Cristo quebrar os 400 anos? Num belo dia, uma jovem virgem estava em sua casa, e o nome dela era Maria. E ela recebeu uma visita ilustre. Uma visita super importante de alguém enviado por Deus, e a visita foi do anjo Gabriel. Gabriel fez o anúncio de que ela, uma jovem, engravidaria de Jesus. Mas não seria pelos meios naturais, mas seria de uma forma sobrenatural. Quem faria a geração deste nenezinho seria o Espírito Santo. Ela não teria nenhum contato conjugal, nenhum contato carnal com nenhum homem. O Espírito Santo se encarregaria de gerar Cristo na barriga de Maria. Então, Cristo adentrou ao mundo por uma forma sobrenatural. E olha que forma linda de Deus quebrar este silêncio, anunciando que ele viria. O profeta Isaías, há pelo menos mais de 400 anos atrás, havia anunciado a vinda de Cristo. Isaías foi um profeta messiânico. Ele anunciou a vinda de Cristo. Muitos outros profetas também anunciaram, mas Isaías falava de forma mais veemente sobre Cristo. E o povo, como eu disse, estava nessa situação difícil. Vejam a situação da sociedade na época de Cristo. Eram uns cristãos que estavam oprimidos pelo Império Romano, eram cristãos que estavam desacreditados, porque tanto sofrimento havia acontecido, tantos anos haviam se passado, tantos impérios haviam invadido Israel e tomado o povo e o governo daquele lugar para si, que o povo já estava desacreditado. Mas aquele que é justo, aquele que realmente acredita no Senhor, sabe que Deus não é homem para mentir, que as promessas que Ele determina em nossas vidas, Ele vai cumprir. Tem um versículo na Bíblia, eu não estou lembrando, depois se vocês acharem para mim, na Almeida, diz exatamente assim, na plenitude dos tempos. Diz assim o versículo, que na plenitude dos tempos, Cristo veio. Na plenitude dos tempos, no tempo certo, no kairós de Deus, não no cronos nosso. Não é na hora que nós queremos, mas é no tempo de Deus, no kairós de Deus, na plenitude dos tempos, as promessas de Deus são cumpridas em nossas vidas.
Por isso que nós não podemos desanimar, mesmo que o tempo passe. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! E como eu disse, o povo estava nessa situação difícil, porém, havia grande expectativa de salvação. Olha só. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Olha só, na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou. Já estava marcado lá na agenda de Deus, que ele pegaria e faria Jesus ser gerado na barriga de Maria. Ele viria, e na Bíblia diz que nós lemos, ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele veio para salvar o povo do que ninguém poderia salvar. Poderia se levantar qualquer herói daquele tempo. Nenhum herói é capaz de nos salvar dos nossos pecados. Só Deus é capaz de curar a doença do pecado dos nossos corações. Só Deus é capaz de mudar a nossa natureza original. Só Deus é capaz. Nós nascemos com uma natureza caída. A criancinha já nasce com uma natureza caída. Basta você deixar que o tempo se transcorra para que essa natureza fique mais latente. Todos nós, é uma questão de natureza. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Cristo veio para mudar isso. Cristo veio para rasgar o véu de cima a baixo, para que nós pudéssemos adentrar o Santo dos Santos e ter acesso direto ao Pai. Ele pagou o preço por nós e na plenitude dos tempos, Cristo veio para cumprir tudo o que Deus havia ordenado para a vida dele. Amém? Então, como eu disse, os judeus estavam em grande expectativa pelo Messias. Por quê? Porque os judeus, desde pequenininho, passavam o que nós temos também que fazer, passar a escritura de pai para filho, e vai passando, e vai passando, e vai passando, e aí se forma um povo que conhece as escrituras de Deus. E esse povo, desde pequenininho, ouvia falar, um dia Deus vai mandar um Salvador. A primeira promessa de salvação está onde? Gênesis 3,15, e virá aquele que pisará a cabeça da serpente. E eles ficaram esperando por esse que vai pisar a cabeça da serpente. Esse que vai substituir aqueles bichos que eram matados sempre. Aquele que vai ser o sacrifício definitivo pelas nossas vidas. E eles estavam na expectativa e ansiosos pela vinda do Messias. E a promessa foi cumprida, como nós lemos. Houve um retorno da esperança para os judeus. Eis que a promessa foi cumprida, o Salvador que tantos judeus esperavam, nasceria. E dentro desse contexto surge um homem chamado Simeão. Pode passar a próxima foto. Olha só, como eu falei, os judeus estavam sem profetas por 400 anos. Deus falava através da boca dos profetas, e sem profeta durante 400 anos. Agora dá para entender por que João Batista levava multidões. Porque as multidões queriam ouvir João Batista. Ah, que saudade de um profeta que fale sobre Deus. Será que nós valorizamos os profetas desta geração? Será que nós valorizamos? Israel ficou 400 anos sem profeta. Olha só, foi um período de muitos domínios, como eu disse, vários impérios dominaram o povo de Israel. Um período de muitas dúvidas, muitos enganos, muita insegurança, muita incredulidade. Era essa geração que Cristo veio.
E olha só, a geração estava tão desacreditada do Messias que quando ele veio, muitos duvidaram dele. Principalmente os religiosos da época, que conheciam a Torá, que era a Bíblia da época, que continha o Pentateuco. E eles sabiam, o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles conheciam aqueles livros falavam sobre o Messias. Mas mesmo assim, quando Cristo veio e as obras de Deus começou a serem manifestas através de Cristo, porque Cristo, nele residia toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo. E mesmo eles vendo toda essa plenitude que estava em Jesus, nem assim eles acreditaram. Os mais religiosos não acreditaram. Jesus foi rejeitado em sua época. Ah, ele foi? Foi. Por que vocês acham que ele foi crucificado? Se todos o amassem, lógico que era um propósito de Deus. Mas se toda aquela galera amasse a Cristo, ele não seria crucificado, ele não seria açoitado, não cuspiriam na face dele. Aquela geração não aceitou a Cristo. Porém, como eu disse, sempre há aqueles que se mantêm justos. E dentro, pode passar, e dentro desse contexto está Simeão. Vamos ver quem foi Simeão. Pode passar esse. Simeão foi um homem justo e temente a Deus. Ele esperava fielmente a vinda do Salvador, Messias prometido por Deus. Simeão buscava Deus e o Espírito Santo estava sobre ele. Não morreu sem que os seus olhos contemplassem o Salvador do mundo. Em suas palavras, a luz para todos os povos. Olha só, Simeão é o fiel exemplo de um homem temente a Deus, que esperava fielmente a vinda do Salvador, a consolação para Israel. Aquele povo precisava ser consolado. Quantos sofrimentos haviam, aquele povo precisava ser consolado. O texto bíblico diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. O Espírito Santo não estaria sobre qualquer pessoa. O Espírito Santo estava sobre aqueles que eram fiéis e tementes a Deus. E assim era Simeão. E quando nós somos fiéis e tementes a Deus, Deus comunica a nós muitas coisas especiais. E assim foi com Simeão, pois Simeão buscava a Deus e Deus respondia a Simeão e lhe dizia coisas grandiosas e insondáveis que ele não conhecia. Jeremias 33, 3. Deixa eles colocar aí, depois a gente lê. Simeão sabia que Deus era misericordioso e que a aliança de Deus com Abraão seria cumprida. Nada, nem o Império Romano, nem Alexandre o Grande, nem Herodes, nem Pilatos, ninguém poderia frustrar os planos de Deus para Israel. Ninguém poderia frustrar. Então, em meio a tanta dificuldade, vocês veem a genealogia, uma genealogia prontinha, que Deus guardou cada um daqueles homens para que chegasse até Cristo. Deus, mesmo em meio à dificuldade, Ele soberanamente fazia com que a história fosse para frente, que ninguém interferisse na vinda do Salvador, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Olha só, como eu disse, Simeão era um homem fiel e temente a Deus. E quando nós somos assim, olha o que Deus faz conosco. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas o que Simeão não conhecia? Simeão não conhecia o Kairós de Deus, porque só Deus conhece o tempo dele. Só Deus sabia quando Jesus viria. Mas ele comunicou a Simeão. Deus respondeu a Simeão. A promessa feita pela boca de vários profetas
seria cumprida. E o Espírito Santo revelou a Simeão que ele, em vida, veria o Salvador. Imagina Simeão, clamava a Deus todos os dias. Segundo a religião judaica, eles oram 3 vezes ao dia. Imagina Simeão toda vez orando a Cristo, 3 vezes ao dia orando a Deus, 3 vezes ao dia, e clamando a Deus, sendo fiel, se desviando do mal, se submetendo à vontade de Deus. E Deus olhava Simeão com um olhar de amor, olhava Simeão com um bom olhar. Ele voltava os seus olhos e o seu rosto para Simeão e ouvia aquilo que Simeão lhe clamava. E Simeão queria, sabe o que ele queria? Ele, como um bom judeu da época, um judeu temente e fiel a Deus, ele clamava a Deus: eu quero ver a tua salvação. Eu não quero morrer sem que os meus olhos vejam a tua salvação. É o que Simeão clamava. E através do Espírito Santo, Deus revelou a Simeão: você vai ver. Você em vida, os seus olhos vão contemplar o Salvador. Simeão não sabia que dia seria esse. Acho que Simeão acordava: será que é hoje? Ai, será que é hoje que eu vou ver? E no outro dia: será que é hoje? Simeão, ele acordava todos os dias naquela expectativa de ver a glória de Deus. E Simeão, num belo dia, como relata Lucas, no capítulo 2, no versículo 27, diz assim, que o Espírito Santo moveu Simeão até o templo. E quem estava lá? Maria, José e o menino Jesus. Jesus iria ser apresentado no templo conforme os costumes da época. Olha só quem estava lá. Será que isso é muito coincidência ou isso é coisa de Deus? O Espírito Santo, neste exato dia, moveu Simeão para aquele templo. E Simeão vê aquele nenezinho. Oh, aleluia! E Simeão toma Jesus em seus braços. E ele narra aquilo que é chamado na Bíblia como o Cântico de Simeão. Vamos ler. Versículo 25. Não. Isso, pode ir. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó o cântico de Simeão, ó soberano, como prometeste, porque Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Quem são os gentios? Nós. Porque só tinha judeu. Paulo propagou a palavra para aqueles que não eram judeus. Somos nós, olha só. Revelação aos gentios. É a revelação, Cristo é a revelação para nós. Nós estamos inseridos aqui. Cristo é a revelação para nós. E para a glória de Israel, o teu povo. Jesus é a glória de Israel. Em outras palavras, sabe o que Simeão estava falando? Pai, está aqui nos meus braços a promessa que fizeste desde a fundação do mundo, para os povos de hoje, para os povos de ontem e para os povos de amanhã.
salvação dos nossos pecados, salvação definitiva dos nossos pecados, aquele que abriria o caminho para que nós passássemos. Quando Deus olha para nós pecadores, homens pecadores, vasos pequenos, mas Deus olha para nós e Ele vê Cristo. E sabe o que Deus faz? Ele deposita em nós, vasos pequenos, um precioso tesouro, que se chama Espírito Santo. Mesmo nós sendo frágeis e pequenos, Cristo nos faz realizar proezas nele. Com Cristo nós somos fortes. Simeão podia ser um anônimo da época, mas Deus olhava para Simeão de forma diferente. Deus via Simeão de uma forma diferente. E Ele olha para os justos dele, para aqueles homens e mulheres que temem a Deus, Ele olha de uma forma diferente. E Ele olhou Simeão, e o Deus que formou todo o mundo, o Deus que é Deus antes que esse mundo se formasse, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Antes que eu ou você, que pensássemos em existir, Ele já era. Antes que existisse qualquer criatura viva, qualquer ser vivo, que seja vegetal ou animal nesta terra, qualquer molécula ou partícula de vida, Ele já era. Ele já era. Olha só, o grande Deus do universo se volta a nós e nos ouve e responde às nossas orações. Vasos tão frágeis e pequenos. Sabe por que isso acontece? Por causa do seu grande amor. Por causa da sua grande graça, que é um favor imerecido que nós recebemos. Por causa da sua grande misericórdia, que é base da aliança dele para conosco. Por isso que Deus nos olha, porque quando Ele nos olha, Ele vê o sangue de Cristo. Porque quando Ele nos olha, Ele vê essa frase, está consumado. O preço foi pago. Eu resgatei. Eles são meus e agora são seus. Ele olha para nós com o sangue de Cristo. Olha só o que Cristo fez por nós. Quando tem o silêncio, 400 anos de silêncio, Deus responde com o Emanuel, que é Deus conosco. Deus perto e não longe. Não precisa mais formar tabernáculos. Eu não vou mais me comunicar através de sacerdotes. Vocês não precisam mais sacrificar animais para mim. Agora eu vou falar com você, no seu coração. O meu tabernáculo vai ser você. A minha casa vai ser você. Eu vou falar ao teu espírito. Eu vou me relacionar com você. Porque está tudo consumado. Porque está tudo pago. Você não me deve mais nada. Cristo pagou o preço por nós. Zerou por causa de Cristo. Olha só, irmãos, que grande dádiva. Que grande dádiva. Sabe, se a Bíblia continuasse a ser escrita, as nossas histórias estariam na Bíblia. Porque histórias de vida, daqueles que estavam mortos, que estavam no reino das trevas e foram transportados, como dizem Romanos, para o reino da luz. É a história daqueles que estavam mortos e receberam vida através do Espírito Santo. Daqueles que estavam mortos e renasceram através de Cristo. Essa seria a nossa história escrita nas páginas da Bíblia.
E todos os dias há uma nova história sendo escrita. E todos os dias há festa no céu, porque um pecador se arrepende. Porque a cereja do bolo da criação de Deus somos nós. E Ele nos criou para isso, para se relacionar conosco. E Ele se relacionava com Simeão. E Simeão, mesmo em uma sociedade corrompida, como, depois se vocês tiverem oportunidade, lê o livro de Malaquias. Coloca só Malaquias 1:1 para mim. Depois vocês leem o livro de Malaquias. O livro de Malaquias denuncia o pecado do povo que voltou do cativeiro. De um dos sofrimentos de Israel, Israel assim mesmo não aprendia. Vocês vão ver como o povo de Israel era cínico com Deus. E como isso acontece também nos dias de hoje. Como às vezes nós somos cínicos com Deus. O povo de Israel culpava as coisas ruins que acontecia, falava que era por causa de Deus. Só que o povo de Israel assumiu o risco do pecado, saindo debaixo das asas do Senhor. Quando Deus estava com o povo de Israel, vocês veem pela Bíblia, Israel vencia as batalhas. Quando Israel se afastava de Deus, Israel pagava um preço por se afastar de Deus. Pagava o preço das suas escolhas. Muitas vezes nós pagamos o preço das nossas escolhas, que não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com o mal. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Deus não é mal, Deus não é afastamento, Deus não é morte espiritual. Nada disso é Deus. Pode pôr o versículo 2. Olha que coisa linda que Deus fala para o povo. Eu sempre os amei. Olha só que coisa linda. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Deus mostrando sempre o seu amor a Israel. E Israel se voltava a Deus e dizia, de que maneira nos amaste? Pode tirar. Para vocês terem ideia de como estava, mesmo depois de muitos anos, como estava a sociedade. Podemos ter ideia de como o povo havia se afastado de Deus pelas palavras de Malaquias. Malaquias também denuncia, olha o que estava acontecendo. Por isso que agora, nós lendo Malaquias, porque para você entender o Novo Testamento, o livro de Malaquias é muito importante. É muito importante a gente entender esse período que eu falei, esse período intertestamentário de 400 anos entre Malaquias, entre o último livro, Malaquias, profeta menor, o último livro até o livro de Mateus. Olha como é importante. Quando Jesus veio, ele denunciava os pecados de quem? Fariseus, saduceus, dessa casta de religiosos. Olha só, Malaquias fala que Deus, quando ele falava para o povo levar um bichinho para ser sacrificado, era para escolher o melhor. Sabe o que o povo estava fazendo? Estava levando animais mancos, animais cegos, animais machucados. Fala também em Malaquias que os donos desses rebanhos falavam para Deus, Senhor, eu vou tirar o melhor do meu rebanho e vou dar a ti. E na hora que era para ele cumprir isso, ele pegava o pior animal e oferecia a Deus. Olha só, isso estava acontecendo no meio daqueles que se diziam os sacerdotes da época. Então era nesse contexto corrupto que estava o povo de Israel, fazendo tudo errado, tudo fora. E Simeão tem muito a nos ensinar, inserido dentro dessa sociedade corrupta. Nós também estamos inseridos em uma sociedade pecaminosa, em uma sociedade corrupta.
Constituição do Brasil diz que o poder emana do povo. É o que diz a Constituição. Logo, se o poder emana do povo, o povo que elege os seus líderes. Por quê? Todos os líderes que nós elegemos, com raríssimas exceções, fazem a corrupção dentro dos seus governos. Porque a corrupção começa com o povo. O Brasil está impregnado do jeitinho brasileiro. Tudo se dá um jeitinho. Muitas vezes, fora da lei. Eu posso subornar um, eu posso oferecer um dinheiro para outro. Eu posso roubar quando ninguém está vendo. Só que os olhos do Senhor estão sobre a terra. E ele procura, da mesma forma como ele procurava naquela época, homens e mulheres justos e tementes a Deus. Nós também estamos inseridos em uma sociedade corrupta. E Deus faz o mesmo chamado que ele fazia naquela época. Qual que é o chamado? Sede santos. Mesmo em meio a uma sociedade que nos leva a fazer coisas erradas, nós temos que ser os cristãos. Cristãos é aqueles que seguem a Cristo. Nós temos que ser a voz que vai dizer, não, eu não vou fazer isso aí não. Não, eu não vou me corromper não. Não, eu não vou me embebedar, eu não vou fumar, eu também não quero falar mentira. Eu vou ser, como o Rafa pregou também, eu vou ser um pacificador. Será que nós somos pacificadores ou nós colocamos lenha na fogueira? Será que quando nós entramos em um ambiente, nós o pacificamos ou nós intensificamos as discórdias, as dissensões, as facções? Será que a gente está fazendo isso? E Cristo tem o mesmo chamado que ele tinha naquela época. Vamos ser diferentes do que as pessoas fazem. Nossa, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas o Espírito Santo está conosco. Eu não falei que o Espírito Santo, nós um vaso pequeno, Deus deposita em nós um grande tesouro. Um grande e poderoso tesouro. Nós somos um vaso tão pequenininho, tão frágil, mas com Cristo nós somos fortes. Nele nós realizamos proezas. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós podemos todas as coisas, mesmo nos tempos mais difíceis, nos dias mais difíceis, nós podemos sim passar por esses dias. E Simeão passava por esses dias difíceis na espera do Salvador. Simeão se manteve fiel, por isso ele recebeu a resposta dele. Deus comunicou coisas grandes e firmes para Simeão. Simeão tinha tudo para desistir. Como eu disse, a sociedade tinha uma grande incredulidade, porque faziam 400 anos que não tinha profeta naquele lugar. Aí vem um cara que veste pele de bicho, come gafanhoto e mel. E esse cara tem a mensagem do reino de Deus, que é João Batista. Arrependam-se. Um cara que vivia no deserto, todo estranho. E Deus olhou para aquele cara e falou, eu vou te usar. Eu vou te usar e você vai ser o homem que vai preparar o caminho para o Salvador. Olha que honra. Quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, ele diz assim, eu não sou nem digno de desatar as sandálias do pé. Não era eu que tinha que estar te batizando, mas você tinha que estar me batizando. Olha só, um vaso tão frágil, Deus fez dele um profeta tão poderoso. Um profeta que rompeu o silêncio dos 400 anos. Deus e suas maneiras inusitadas de nos impactar. E assim foi. Simeão também
viu o Senhor. Ele podia ter desistido de crer, mas ele creu até o fim. Por isso ele recebeu a promessa dele. Ele creu até o fim. Ele era uma pessoa justa que praticava a justiça e rejeitava o pecado. Isso é ser justo. É praticar a justiça e rejeitar o pecado. Ser uma pessoa pura. Esse era Simeão. Outro homem justo é Noé. Gênesis 6:9. Diz na Bíblia que Noé andava com Deus. Ele era um homem justo e piedoso, a Bíblia dizia. Esses homens tinham uma relação muito próxima com Deus. Não era nada superficial, não, era pertinho. Deus, assim como foi com Simeão, também revelou coisas a Noé, coisas grandes e firmes. O que ele revelou a Noé? Deus revelou que viria um dilúvio sobre a terra, mas que com Noé, Deus estabeleceria uma aliança. E Noé foi salvo, ele e a sua família, daquele grande dilúvio, junto com um casal de cada animal da terra. Noé foi salvo por Deus. Sabe o que isso me mostra? Que enquanto o mundo à volta desses homens justos, íntegros e temente a Deus se corrompia, eles se apegavam mais e mais a Deus, dia após dia. Quando as lutas se intensificam, é o momento que nós temos que dobrar o nosso joelho e se apegar com Deus mais e mais. Tá difícil? Se apega com Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Você é o alvo do amor de Deus. E o amor de Deus supera todas as coisas. O grande amor de Deus e as suas misericórdias apagam uma multidão de pecados. Nós podemos nos achegar a Cristo de uma forma que antes de Jesus subir e o Espírito Santo descer sobre nós, estes homens da Bíblia queriam muito ter esse relacionamento que nós temos com Deus hoje, de ter o Espírito de Deus, aquele que se movia sobre a face das águas dentro de si. Esses homens queriam tanto ter esse Espírito Santo maravilhoso que tanto Paulo falava. Que coisa mais maravilhosa, ele é o nosso tesouro em vasos de barro. Por isso nós conseguimos, nós podemos. Diz assim para você mesmo: eu posso, em Cristo, realizar proezas. Você pode sim, irmão. Você pode se livrar do seu vício. Você pode ter a sua família restaurada. Você pode ter todas as coisas em Cristo. Você pode mudar a sua vida, porque Cristo vai mudar a sua vida. E Deus não se esquece dos seus. Deus nunca se esquece dos seus. Deus não se esqueceu de Simeão, mesmo em meio àquela sociedade corrompida. Deus não se esqueceu de Simeão. Deus não se esqueceu de Noé. Mesmo em meio a tantas dificuldades, porque dificuldade nós temos, né? Deus prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Você sabe o que significa ter Deus com você em todo o tempo? É você ter a ajuda de um Deus todo-poderoso em todas as fases da sua vida. Seja no tempo de alegria, seja no tempo de tristeza. Como a pastora Iris estava dizendo, era uma introdução à palavra, o começo desse culto. Todos os louvores eram uma introdução dessa palavra. Aquele louvor, não seremos abalados. Tem um versículo de Salmo que eu marquei aqui, nós vamos ler. Porque Deus, Ele confirma a sua palavra. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer: se você for fiel e justo, você não será abalado. Se você for fiel e temente a Deus, se desviar do mal, você não vai ser abalado. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é se submeter a Deus.
Temer a Deus é obedecer a Deus, é respeitar a Deus, é olhar e falar: Senhor, eu não sei nada, Tu sabes tudo, então me guia. Isso é ser temente a Deus. E o povo, ele estava tão desencorajado, o povo de Israel estava tão desencorajado. Simeão via à sua volta a corrupção, a incredulidade, a opressão do Império Romano sobre o seu povo. Seu povo não tinha uma nação, que coisa triste. Israel foi ter nação nas histórias atuais. Que Israel foi virar uma nação, esta bandeira de Israel. Foi há pouco tempo que Israel virou nação. Olha que triste, o povo todo espalhado. Cadê o meu povo? Simeão dizia: Deus, eu não tenho um lugar para chamar de seu, dizia Israel. Eu não tenho um lugar para chamar de meu. Estavam dispersos, espalhados, mas Simeão nunca se abalou. Simeão não estava disperso, ele estava perto do rei de Israel, do leão da tribo de Judá. Simeão estava perto dele. E por Deus era consolado todos os dias, era restaurado, restabelecido, ele esperava no Senhor verdadeiramente. Coloca aí para mim Isaías 40, 31. Às vezes você pode achar: eu estou cansado de esperar. Eu estou cansado. Deus, eu estou cansado. E olha o que Deus diz para você: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Aleluia! Se reabasteça em Deus, espera no Senhor. Sabe por que Simeão não se cansava? Qual que era o segredo de Simeão? Deus. Deus era o segredo de Simeão. Ele era fortalecido todos os dias por Deus. Por conhecer a Deus, Simeão não duvidou das promessas de Deus. Sabe por quê? Que Simeão não duvidou? Porque ele conhecia o caráter de Deus. Simeão sabia, Salmo 112, verso 6, Simeão sabia que o justo jamais seria abalado. Aleluia! O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Pode passar o próximo versículo. Não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Simeão não temia as más notícias. Estou debaixo do Império Romano. Não vou temer as más notícias. Meu coração está firme no Senhor. Eu decidi estar firme no Senhor. Era o que falava Simeão. Mas está demorando. Olha só, o profeta Malaquias foi o último a falar. E Simeão falava: eu estou firme no Senhor. Daqui a pouco vem aquele cara estranho que era João Batista e fala: é chegado o reino de Deus, arrependam-se dos seus pecados. Opa, está perto, está perto, está perto, o Kairos de Deus está vindo.
Simeão não temia as más notícias, estava firme. Por isso, se você é temente a Deus, assim como dizia lá em Gênesis 6:22, que Noé era temente a Deus, Deus cuida de você, Deus não se esquece de você, você não será abalado, você vai sair desse problema, dessa doença, desse vale, vai sair mais fortalecido, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A espera no Senhor é revigorante, a espera no Senhor é renovadora. Vale a pena esperar no Senhor. Não desanime em crer em Deus. Coloca 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Olha aquilo que eu estava falando para vocês do tesouro em vaso de barro. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Quem aqui é vaso de barro? Com todo orgulho sou vaso de barro. Vaso de barro presente. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Não é, por isso que eu estou falando. É garantido, porque o poder não é de nós. Quando nós olhamos para nós, dizia Billy Graham, quando eu olho para mim, eu não tenho nenhuma esperança. Mas quando eu volto os meus olhos para Deus, eu tenho todas as esperanças. Não é por nós, é por esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de quem? De Deus e não de nós. Pode passar. De todos os lados somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abandonados jamais, nunca mais. Abatidos, mas não destruídos. Olha só, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, até aqui. Nada pode vencer o poder de Deus que está sobre a sua vida. Olha por quantas coisas passou o povo de Israel, quantos povos dominaram Israel. Eu acredito que na mente de vocês saibam quem é Alexandre o Grande. Já ouvimos bastante sobre esse cara que dominou muitos lugares. E para ele, não tinha quem o parasse. Mas quando ele morreu, todos os seus reinos foram divididos pelos seus quatro mais próximos. Tudo que ele formou caiu. Outro dominou sobre ele. E vieram outros impérios e outros impérios gigantescos. E mesmo assim, lá em Nazaré, um anjo chamado Gabriel foi fazer uma visita a Maria. E falou que o Salvador viria. Nada pôde parar Jesus. Nada pôde parar o plano de Deus para as nossas vidas. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Podendo levantar as mãos aos céus e agradecendo a Deus por todas as coisas, o louvando sem precisar de ninguém para nos levar até Deus. Jesus é o sumo sacerdote, Ele mesmo nos leva até Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas que caminho mais lindo, que caminho mais precioso, que caminho mais gracioso. Esse é Jesus, esse é o caminho. Deus não desampara os justos, Deus não abandona os seus justos. Acha que não irá suportar? Você ainda está achando que não vai suportar?
A fé de Simeão suportou anos de silêncio, o desencorajamento, e Simeão foi vencedor. E o prêmio foi ver com seus olhos o Salvador. E o nosso prêmio também é ver com os nossos olhos o nosso Salvador. Um dia, quando os nossos olhos carnais se fecharem para esta terra, nós vamos abrir os olhos para uma outra dimensão celestial, em que nós poderemos contemplar o rosto de Cristo face a face. Por isso que nós não podemos ficar tão presos a esta terra. Não podemos ficar juntando tantos tesouros, correndo atrás de tantas coisas e nos esquecendo daquilo que realmente importa. Porque é uma grande promessa. Eu vou ver com os meus olhos o Salvador da minha vida. Ah, que dia glorioso vai ser. Quando nós, como igreja, poderemos estar diante do leão da tribo de Judá. Aquele que vai estar para sempre sentado no trono. Aquele que vai governar as nossas vidas. Nós poderemos caminhar pelas ruas de ouro. Nós poderemos caminhar por aquele céu maravilhoso. Já não haverá mais dor. Já não haverá mais choro. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa dos céus para as nossas vidas. Eu vou para o Pai, mas vou lhes preparar morada. Ele preparou uma morada para cada um de nós lá no céu. Fica firme. A sua promessa de ver o Senhor é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Continua firme no Senhor. Deus vai te fortalecer e vai te ajudar a suportar qualquer coisa. A força do justo vem do quê? Da suficiência de Deus. Termino a reflexão de hoje com a seguinte frase que eu deixo para sua meditação. A insuficiência absoluta do homem revela a suficiência total de Deus. Essa frase é da Bíblia de Estudos NVI. Então, quando você se ver insuficiente diante das circunstâncias, Deus revela a sua grande e total suficiência. Ele pode, Ele faz, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. E se você está aqui hoje, achando que, mas eu vim porque alguém me convidou. Não, o seu convite estava marcado no Kairos de Deus, no relógio de Deus, para que você estivesse aqui e ouvisse a palavra dEle, e Ele entraria pela palavra aos seus ouvidos, e essa palavra produziria fé ao seu coração, para que você cresce no Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer um convite muito especial. Um convite, talvez, que é o convite mais especial que você recebeu na sua vida. É o convite para você vir participar do reino da luz. Para você vir fazer parte do reino de Deus. Deus prometeu uma morada para nós no céu. Vejam a amplitude das promessas de Deus. As promessas de Deus não morrem nesta terra. Tudo que você conquistou nesta terra, por mais que esteja no seu nome, você morre e vai ficar aqui. Todas as coisas que você conquistou vão ficar aqui. Mas aquilo que Cristo conquistou para você, vai atravessar esta dimensão. E Ele atravessa a vida e vai durante toda a eternidade. E isto que Cristo conquistou para você foi a tua salvação. Cristo conquistou através da cruz a tua salvação. E eu quero fazer um convite. Vem se reabastecer em Deus. Vem se reabastecer em Deus.
vem receber o vigor de Deus e a salvação dele sobre a sua vida. Eu gostaria que todos fechassem os olhos neste momento. Eu quero fazer um convite para aquela pessoa que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Esse é o momento que Cristo preparou para a sua vida, para que você entregue a sua vida a Ele. Ou se você precisa se reconciliar com Deus e gostaria de vir aqui e gostaria de se reconciliar com Deus, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha. Amém. Amém. O Senhor hoje, Ele separou essa palavra para as nossas vidas. E eu quero que você guarde ela com todo carinho no seu coração. Porque as lutas vão vir, os dias maus vão vir. E o Senhor diz para você: espere em mim. Eu sou fiel, eu não me esqueci de você. Eu queria terminar com aquela música. Se a vitória não consegues enxergar. Você sabe, Bruninho, esse tom? Qual é o nome Dani? Qual que é o nome? Nada além de ti. Confie, Ele vem. Ele vai fazer um milagre. Espera nele. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Vai pondo a letra para a igreja conhecer. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Do começo de novo. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem E faz um milagre. Faz assim com as suas mãos, ó. Diz assim: eu vim aqui só pra te dizer, está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. olha só que coisa preciosa. Faz assim com as suas mãos. Olha para as suas mãos. Você só tem a promessa. A promessa de Deus.
assim como Ele prometeu a Simeão, assim como Ele prometeu a Noé. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nas tuas mãos você tem uma promessa, se apega com ela. Eu não tenho nada além de ti, Senhor. Aleluia. Nada além do que a sua boca diz. Eu não tenho nada além das suas palavras de vida. Eu não tenho nada além da sua promessa. E eu sei que o Senhor vai cumprir, aleluia. Glória a Deus. Ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, Espera no Senhor e confia. Espera Ele ver. Ele vai vir. Confia, Ele vem e faz um milagre. Aleluia. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera Ele ver. Ele vem pra você. Confia, Ele vem. Ele não falha, Ele vem. E faz um milagre. Na hora certa, Ele não chega atrasado. Oh Deus, Eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança a nossa esperança está nele. em ti, Que eu não tenho nada além. nada além de ti. Mas nada além da promessa, Aleluia. da tua promessa. Eu não tenho nada. Nada, eu não tenho nada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Eu agradeço a oportunidade, a rica oportunidade Pela palavra. de dizer aquilo que o Senhor disse ao meu coração para cada um de vocês. Aleluia. Que você só tem a promessa de Deus nas suas mãos e isso te basta. Você só tem Ele e graças a Deus por isso. Porque diante da nossa insuficiência, Ele se faz suficiente. Aleluia. Obrigada, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Esteve nos visitando hoje Luciene. Amém. Faz assim com a mão. Luciene, glória a Deus. Amém. Como a igreja vai recebê-la? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E volte sempre. Amém. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Amém. Erga as tuas mãos. Comece aí no teu lugar a agradecer o Senhor por essa palavra abençoada, a qual tocou o meu e o teu espírito nessa noite. Essa palavra vai ser esmiuçada na minha e na tua vida durante essa semana. Fique ligado naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para a tua vida. Amém? Fique bem atento, o Senhor vai te surpreender ainda esta semana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino
tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Declare. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Aleluia. Glória a Deus. Baixe tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, desde já nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pelo culto a qual sabemos que o Senhor recebeu, Senhor, toda a nossa adoração, Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia na tua presença, Senhor. Leva cada um de nós com segurança para os nossos lares, Senhor. Provê o livramento do céu, Senhor, para cada um de nós durante essa semana. Alcança os nossos familiares, Senhor, a nossa família, parentes, amigos, Senhor. Alcança com salvação, com cura e com libertação, Senhor. Que nós tenhamos uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam no meio de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus que está saindo com a palavra de Deus no coração possa dizer amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe. É o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, o poder tua, é a glória para sempre. Amém.